Senhor é bom, amém? O que você espera ter de Deus hoje? Qual o motivo que te impulsionou a se levantar nessa manhã? Estar aqui nesse culto? Estar aí conectado conosco? Alguma coisa te despertou? Eu vou citar algumas delas, não estou através dessas citações apontando que é isso ou que é aquilo, mas que talvez sejam motivos, né? Pode ser por realmente querermos ter um encontro com a glória e a presença de Deus, pode ser que realmente queremos receber uma resposta de Deus, pode ser que faz tanto tempo que eu não vou para um culto presencial que hoje eu entendi que deveria ir, pode ser que o seu líder de célula tenha te pedido para vir, pode ser que alguém tenha te convidado, e daí você se sentiu talvez impulsionado a cumprir um compromisso que talvez você tenha passado a mensagem de que teria com a pessoa que te convidou. Você pode ter vindo aqui porque de repente o pastor precisa te ver, você pode ter vindo aqui porque talvez a pastora precisa te ver, você pode ter vindo aqui porque simplesmente não tinha nada para fazer e eu vou passar essa manhã em algum lugar que pelo menos aonde eu vejo algumas pessoas, encontro alguém, posso falar com alguém, porque estou há muito tempo isolado, não converso com ninguém. Queridos, inúmeras razões e motivos, sim ou não? Podemos ter. Eu já vim para o culto por causa de pessoas, eu já vim para o culto por causa de posição, eu já vim para o culto por causa de status, já vim para o culto por isso. E eu não estou aqui julgando ninguém a respeito do motivo pelo qual você veio a esse culto. O objetivo não é esse, o objetivo não é constranger ninguém. Mas o Senhor realmente tem nos impulsionado a um entendimento um pouco mais profundo do que é para eu e você fazermos num momento como esse. Eu realmente estou crendo que Deus está ajustando motivações, Deus está ajustando os nossos corações, Deus está alinhando as nossas vidas para um entendimento perfeito, muito preciso do motivo pelo qual nós nos reunimos. E queridos, alguns desses motivos que eu citei, eles podem simplesmente estar no nosso coração sem que nem eu e você percebamos que de fato são esses motivos. A gente pode entrar num modo automático tão fácil como seres humanos, que de repente eu e você estamos fazendo coisas e de repente se pararmos para pensar por que estamos fazendo, talvez nem encontremos tantas respostas, porque entramos no modo automático e fazemos sempre isso e vamos fazer sempre isso, e de repente estamos fazendo simplesmente porque sempre fizemos. Mas eu creio realmente numa estação onde Deus está alinhando profundamente o nosso coração, as nossas mentes, as nossas motivações e levando as nossas mentes cativas à total obediência dEle, para que quando nos reunimos, como estamos aqui hoje, como estamos de forma online, façamos desse momento um momento que realmente vale a pena ser vivido. Eu estou crendo que Deus está corrigindo o meu coração para uma conexão mais precisa com Ele, aonde realmente quando eu venho para um lugar como esse, eu não precise de muito tempo para me conectar a Ele, eu já chego sedento, conectado, já piso ali, já vejo meus irmãos e falo assim, ei, hoje vai ser fogo e glória. Por quê? Porque nós estamos de forma precisa conectados ao Senhor. Eu creio que vamos ser impulsionados a levantar de manhã, arrumar, e mesmo num dia frio, como nem é hoje, né? Mas mesmo num dia frio, realmente sermos impulsionados porque queremos mais e queremos mais juntos. Eu tenho visto o Senhor fazer isso comigo, eu tenho percebido o Senhor fazer isso no nosso meio, na nossa igreja. E uma das coisas que me deixou intrigado nos últimos tempos foi algo que eu já mencionei aqui, já mencionei em célula,
uma fala do Danduque a respeito de algo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, numa região específica, em que os legisladores, os governantes, aqueles que têm autonomia sobre o local, eles proibiram o momento de louvor, de adoração nas igrejas. E eu fiquei assim pensando como participar de um culto sem de repente termos um momento de adoração por meio do louvor. Você já pensou nisso? Tem uma música antiga muito conhecida que nós gostamos muito e que eu gosto também, às vezes cantamos aqui, do David Keelan, que fala assim: quando a música esmurece. Está falando de quando a música acaba, quando não tivermos música, ou se não tivermos música. Existe algo dentro de mim que me permite continuar sendo um adorador, a despeito de eu ser conduzido por meio de um momento de louvor? Existe adoração dentro do meu coração, mesmo que eu não consiga verbalizar isso, externalizar isso por meio da minha fala, das músicas? Eu creio nisso. Eu creio que Deus está ajustando os nossos corações, que se de repente, inclusive, não tivermos a música, a adoração, ela não vai deixar de existir, porque pode roubar a música, mas eles não podem roubar a nossa adoração. Eles podem fechar a igreja, mas eles não fecham, eles não podem proibir com que eu e você adoremos o Senhor. Agora, se tivermos isso no nosso coração, e tivermos a oportunidade de ter uma banda, e tivermos a oportunidade de ter um momento de canções, imagine o que será, imagine o que é, imagine a oportunidade que o Senhor está nos dando, querido. Nós não podemos tratar de um momento como esse de forma banal, achando que não precisa ter. O que precisa ter é a adoração. O que precisa acontecer por meio da igreja, para Deus, é a adoração. A Bíblia diz que eu e você fomos criados para o louvor da glória dEle, para adorarmos ao Senhor. Na nossa essência existe algo, querido, que nos impulsiona a adorar, uma necessidade que temos de adorá-lo, de estarmos com Ele, de estarmos conectados a Ele. E o que é adoração? Se nós olharmos no Novo Testamento, a adoração fala de um ato de intimidade, fala de um beijo, fala de serviço, fala de entrega, fala de reverência, fala de prostração, mas não uma prostração externa, mas algo que é genuíno do coração, quando você reverencia alguém. E eu creio que nós precisamos retornar, sim, à essência da adoração. E mesmo que não tenhamos as músicas, a adoração estará no meu e no seu coração. E será manifestada a Deus, porque nós não dependemos de coisas para manifestar o nosso amor para Deus. Eu creio que Deus está fazendo isso conosco, eu creio que Deus está nos despertando para isso. Eu creio que Deus está alinhando o nosso coração para isso. Enquanto orava a respeito desse momento, eu falava para Deus: Deus, nós precisamos estar imergidos nessa atmosfera de glória, nessa atmosfera da Tua presença, e nada mais produz isso a não ser a adoração. Porque adoração é entrega. Adoração é você abdicar de si mesmo em detrimento do outro, em detrimento de Deus, em função de Deus. É você se renunciar para que Deus cresça. É o que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Adoração, uma conexão profunda com Deus, aonde realmente quem está ao seu redor não te importa mais em função de você estar conectado a Ele. A adoração é algo que realmente conecta com o sobrenatural, com o eterno, com aquilo que não é produzido no mundo natural. A adoração tem por objetivo entronizar aquele que está sendo adorado. Entronizar, colocá-lo no trono.
E quem está no trono é quem reina. Quem está no trono é quem governa. Quem está no trono é quem manda. É por isso que o Walter disse aqui, é o que a Bíblia diz, é uma verdade. Deus habita no meio dos louvores, da adoração. Não dos louvores da música, porque pode ter muita música e não ter adoração. E eu creio na adoração como isso que é criado, esse trono que é criado para que Deus venha e se assente. Adoração é a capacidade que eu e você damos para Deus, para Ele ser rei nas nossas vidas. Pela condição de escolha que eu e você temos, porque Ele poderia ser rei de forma imposta, porque Ele tem poder para isso, e nos subjugar e falar assim, você é rei, ponto final. Mas não, a minha sua adoração, que é a entrega, que é a disposição legítima, genuína, por escolha minha e sua, de dizer para Deus, é o Senhor que eu quero que reine na minha vida, por isso eu te adoro, eu estou fazendo um trono, para que o Senhor se assente e reine. Seja o meu rei, seja o meu Senhor, seja o meu dono. Não mais eu vivo, mas é o Senhor vivendo em mim. Isso é adoração. Isso é adoração. Querer Deus como rei. Só que eu e você precisamos entender algo, querido. Adoração, ela nunca acaba nas nossas vidas. Fala assim, a adoração nunca acaba. Pastor, como nunca acaba? Se eu me desviei, a adoração acabou. Se eu parei de vir na igreja, a adoração acabou. Se eu estou em pecado, a adoração acabou. Não, a adoração ela nunca acaba. A adoração ela nunca acaba, sempre será uma questão de para quem ela está sendo dirigida. A adoração sempre será uma questão de para quem ela está sendo dirigida. Porque eu e você adoramos alguma coisa, quer seja o Senhor, quer seja outra coisa. Porque a adoração envolve reverência, a adoração envolve colocar alguém sobre o trono, no governo das nossas vidas. A adoração é dar autonomia a alguém para ditar as regras das nossas vidas. Isso é adoração. Adoração é reverência, adoração é destinar tempo, adoração é destinar foco. Então a adoração nunca acaba. E quando eu olho um texto, queridos, de 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 20, fala de algo extraordinário que aconteceu no meio da nação de Israel, por meio do profeta Elias. A nação de Israel teve talvez um dos piores reis que Israel teve durante toda a sua história, um rei chamado Acabe. E ele tinha uma mulher pior que ele, Jezabel. E a nação de Israel se desviou de forma terrível. E a Bíblia diz que eles começaram a levantar altares a Baal, e principalmente a Baal, um deus estrangeiro, um deus profano, um deus que não era o verdadeiro Deus. Por quê? Porque Jezabel era sacerdotisa de Baal, ela era alguém que cultuava Baal, logo influenciou Acabe, e consequentemente a nação toda foi influenciada. E eles começaram a adorar a Baal. E de repente Deus vem com um decreto sobre a nação de Israel, por meio do profeta Elias, dizendo, a partir de hoje não haverá mais chuva sobre a terra, e nem orvalho. E a partir daquele momento não aconteceu, não foi derramado sobre a terra mais nem um pouco de chuva, e nem orvalho. E por 3 anos a nação de Israel pereceu por falta de chuva. Nós já tivemos uma dificuldade, já tivemos reclamações, murmurações, por estarmos racionando água em Curitiba, região metropolitana, por termos que entrar num rodízio, 3 dias com água, 2 dias sem. Alguém reclamou aí? Não precisa levantar a mão. 3 anos sem chuva. Eles não tinham reservatórios, eles não tinham bombas d'água, eles não tinham as estruturas que eu e você temos hoje na nossa geração.
Eles dependiam da água para subsistência deles, para os animais, para a agricultura, viviam praticamente disso. 3 anos, a Bíblia diz que no final dos 3 anos havia fome em Samaria. Havia fome em Samaria. Por falta de água, os animais estavam morrendo, pessoas estavam morrendo por falta de água. Havia fome. O desespero da nação de Israel naquele momento era por água. Eles precisavam de água. Eles precisavam novamente que a chuva viesse. Mas havia um decreto de Deus de que não teriam mais chuva. E de repente, depois dos 3 anos, Deus vem com uma palavra para o profeta Elias e diz assim: vá até Acabe, apresente-se a Acabe e diga, e vai dizer que eu retornarei com a chuva. Só que ele chega para Acabe e propõe para Acabe primeiro um desafio. Chama todos os profetas de Baal, chama os profetas de Azera, leve eles para o Monte Carmelo, chama todo o povo de Israel e leve eles para o monte. Porque eu vou propor um desafio. E lá naquele desafio ele propõe para os profetas de Baal que eles levantassem um altar e pedissem para que o Baal respondesse com fogo. E ele também faria isso. E ele propôs o desafio: o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Eles aceitaram o desafio. Então o que estava acontecendo na nação de Israel? Uma questão de adoração. A briga, o dilema era por adoração. Quem estava sendo adorado? No momento em que Deus foi retirado, no momento em que Deus foi excluído da adoração do povo, outro substituiu. Baal. Então, queridos, a adoração ela nunca acaba. Se nós deixamos de adorar o Senhor, necessariamente passamos a adorar outra coisa. Mas pastor, eu não me prostro diante de nada. Mas pastor, eu não me rendo diante de nada. Nós estamos falando do coração, porque a Bíblia diz, não é mais tempo de rasgar as vestes, mas sim o coração. Não é mais tempo de circuncidar o corpo, mas sim o coração. Estamos falando de motivações, estamos falando de algo do nosso interior, estamos falando de profundidade do nosso interior, que realmente manifestam em algum momento para alguém a adoração. Então a adoração não acaba, é uma questão de para quem ela está sendo destinada. E no momento em que parou de ser destinada para o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, foi destinada para Baal. E eles adoraram. E eles adoraram a Baal. E passaram a cultuar a Baal. Pastor, mas como na prática? Se eu deixei simplesmente de adorar no meu tempo secreto, se eu deixei de vir na igreja, se eu de repente dizer, mas eu não deixei de Jesus. Quantas vezes já ouvi isso? Pastor, mas eu nunca deixei de Jesus. Eu nunca deixei de estar com Jesus. Mas é uma questão de foco, de tempo. O trabalho pode ter sido o objeto da sua adoração. Por quê? Porque por trás do trabalho pode ter um Deus. Pode ter um Deus chamado Mamão. E a Bíblia diz que não tem como servirmos a 2 senhores, ou vamos agradar a um, ou desprezar a outro. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Então, necessariamente, queridos, se paramos de adorar o Senhor, vamos adorar a outra coisa. Quando eu falei das mulheres, o rei Acabe foi influenciado por Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal. Deus era categórico em dizer para o povo de Israel, não casem-se aos homens com mulheres estrangeiras. O problema era as mulheres estrangeiras, queridos. O problema nunca foi as mulheres estrangeiras. Ah, você não pode casar com um japonês, não pode casar, né? Nunca foi isso. O problema era os deuses que estavam por trás das mulheres estrangeiras. E aí, principalmente para o homem, a capacidade de sedução da mulher é extraordinária, muito grande. E mesmo homens como, por exemplo, Salomão, o homem mais sábio que a terra já viu, foi seduzido por mulheres estrangeiras ao ponto de a Bíblia nos deixar anunciado que possivelmente ele
morreu desviado. E eu estou falando de um homem que tinha um harém. Estou falando de um homem que tinha inúmeras mulheres. Ele foi buscar mulheres estrangeiras. O problema estava nas mulheres? Não, o problema estava nos deuses, porque no momento em que ele se relacionou com as mulheres, ele começou a cultuar os deuses dessas mulheres. Olha o poder da sedução, querido. E quantas vezes nós deixamos de estar com o Senhor, mas somos seduzidos pelas coisas desse mundo. Aonde está o seu foco, aí está a sua adoração. Se o teu foco está na sua sexualidade, aí está a sua adoração. Se o teu foco está no seu trabalho, aí está a sua adoração. Se o teu foco está na sua esposa, no seu marido em primeiro lugar em relação a Deus, aí está a sua adoração. Se o teu foco está no seu trauma, aí está a sua adoração. Se o teu foco está na sua rejeição, aí está a sua adoração. Se o teu foco está no teu medo, aí está a sua adoração. Você se prostra diante do seu medo e fala assim: medo, te reverencio. Ninguém faz isso, mas é uma questão de foco, de atenção, de motivação. Se é uma questão de ambição, aí está a sua adoração. Então, quando deixamos de cultuar ao Senhor, querido, necessariamente passamos a adorar a outra coisa. É uma questão de foco, e a nação de Israel começou a focar em Baal, ao Deus de Jezabel e depois de Acabe. Eles começaram a adorar a Baal. E a consequência disso foi uma escassez terrível, porque não há vida nesses deuses. Inclusive Baal era considerado como um deus da chuva, da fertilidade. E aonde estava a fertilidade enquanto eles adoravam a esse rei, a esse Deus? 3 anos de chuva, 3 anos sem chuva, 3 anos de escassez, fome. Olha a dificuldade, porque tudo é uma questão de adoração. A adoração traz o movimento do céu para a terra. A adoração traz a cultura do céu para a terra. A adoração traz as realidades do céu para a terra. E as realidades do céu é de prosperidade no corpo, na alma e no espírito, querido. Quer ser próspero no corpo, na alma e no espírito? Adore. Porque as realidades do céu só se manifestam na terra por meio da adoração. Não tem como eu e você nos conectarmos com o sobrenatural sem adoração. É por isso que Deus está corrigindo, alinhando de forma muito precisa os nossos corações, para que quando chegarmos aqui, de fato, esse ambiente seja um grande e maravilhoso altar de adoração ao Deus que vive e reina. Ao verdadeiro Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus que eu e você desejamos ter em nós e manifestado em nós. É uma questão de adoração. Elias chama os profetas, chama o povo de Israel, e ele chega e fala para a nação de Israel: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Até quando ficareis oscilante em dois pensamentos? Elias fala para o povo. E sabe o que o povo fala? Nada. A Bíblia diz que o povo se cala. Elias olha para o povo e diz assim: até quando vocês vão ficar oscilando entre Deus e Baal? Até quando? Ei, quem é Deus? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Tome um posicionamento, em cima do muro não dá. Eles se calam. E tudo que o diabo quer fazer comigo, com você, é calar a minha, a sua voz profética, calar a minha, a sua adoração para o verdadeiro Deus. E eles estavam oscilando entre uma realidade e outra, e não estavam se posicionando diante daquele que verdadeiramente merecia a adoração desse povo. Então Elias propõe um desafio, uma guerra, literalmente é uma guerra espiritual. Queridos, você não pode perder a perspectiva de que existe uma guerra espiritual pela sua adoração. Tudo que o diabo quer fazer é impedir que você adore a Deus, a Jesus Cristo. E existe uma guerra travada para que você realmente desfoque daquele que é verdadeiramente
o motivo da nossa adoração? Jesus Cristo, nosso Rei. Existe uma guerra travada. É por isso que existem tantas ofertas, é por isso que existem tantas oportunidades, é por isso que existem tantas tentações, é por isso que existem tantas afrontas, é por isso que existem tantas perseguições, porque é uma questão de adoração. Se adorarmos a Deus que vive, logo temos a vida dele. Se adorarmos ao que não vive, logo não temos vida. E quantos de nós, ou quantas pessoas por aí não usufruem de vida? Não porque não querem a vida, mas porque é uma questão de adoração. Uma questão de foco, uma questão de para onde está sendo destinada a minha adoração. Como mudar uma situação como essa? Olha o nível, querido, de escassez, como eu falei. Eles precisavam de um avivamento, eles precisavam de restauração, eles precisavam de chuva. Chuva naquele momento era o grande sinal da manifestação do senhorio de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. Chuva era o sinal do avivamento, chuva era o sinal da restauração, chuva era o sinal da vida de Deus se manifestando. Eles estavam desesperados por chuva. Você está desesperado por Deus aí? Amém? Eles estavam desesperados por chuva. Só que para tê-la, tudo começa com uma atitude que eu e você precisamos ter: restaurar o altar de adoração ao verdadeiro Deus. Existe a necessidade de uma restauração desse altar. O altar fala desse momento, hoje no Novo Testamento, na minha e na sua realidade, fala desse tempo que eu e você destinamos para o Senhor, fala desse lugar onde eu e você estamos, fala dessa disposição de estar com Ele, quer chova, quer não chova, quer venha, quer não venha, simplesmente pelo fato de querer tê-lo. O que Elias faz? A Bíblia diz: então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Havia um altar no meio da nação de Israel, que era altar de adoração a Deus. E por causa do posicionamento errado deles, porque eles se desviaram, porque eles decidiram seguir a Baal e não a Deus, aquele altar ficou em ruínas, ficou esquecido, desprezado. Mas como eu disse, não é que a adoração parou. Eles deixaram aquele altar que era para o verdadeiro Deus e edificaram outros altares. Para outros deuses. Para deuses estrangeiros. O altar precisava ser restaurado. A Bíblia diz que Elias reparou o altar. Reparou o altar de Deus. Queridos, se eu e você quisermos avivamento, nós precisamos restaurar esse altar se ele porventura está em ruínas. Nós precisamos retornar ao lugar da essência da nossa adoração. Precisamos retornar aos nossos quartos, precisamos retornar ao nosso secreto, precisamos retornar a uma disposição de entrega que talvez há muito tempo já não temos. Precisamos ir para níveis mais profundos de entrega. Isso é restaurar o altar de adoração. O que aconteceu quando Elias restaurou o altar, colocou sobre ele uma oferta. Porque todo altar precisa de oferta, é aí que envolve a entrega, aí que envolve a renúncia, aí que envolve a disposição de se dar. Ele coloca a oferta, o que vem? O que vem sobre o altar, queridos? Fogo. Os profetas de Baal tentaram e não conseguiram, ao ponto de Elias ao meio-dia começar a zombar deles. Ei, grita mais alto. Ei, fala mais alto. Sabe aquela adoração que você está tentando e não flui? E daí você começa, e apela, e grita, e isso, e aquilo, e tal. E daí você sente que não vai, sente que não acontece, sente que não flui, sente que parece que está um céu de bronze. Essa era a realidade do Baal lá. Eles estavam ali, tentando. Já sentiu isso, Walter? Eu já senti, sabe? E daí, vamos igreja! Nem você foi, né? Vamos igreja! Eu já senti.
E vamos. E pega fogo lá, e pega fogo lá. Ei, e você ora, pelo amor de Deus, para que alguém dê um glória lá, para ver se anima o outro do lado. E vamos, sabe? É querer o fogo sem buscar a verdadeira adoração. É querer o fogo sem ter a verdadeira entrega. É querer o fogo sem ter realmente a verdadeira disposição de tê-lo. É isso que os profetas de Baal estavam fazendo. Daí Elias repara o altar. E ele começa então a edificar. E daí ele clama: Senhor Deus, envia fogo. E a Bíblia diz que o fogo desce. Quantos querem o fogo de Deus? O fogo desce, olha aqui, antes de vir chuva vem fogo, querido. Antes de vir avivamento vem fogo. Antes de vir glória vem fogo. O fogo é Deus quem manda, o altar sou eu e você que restauramos. O fogo é Deus quem derrama, o altar sou eu quem edifico. Deus está com o fogo preparado, Deus está com a manifestação de vida dele preparada, mas precisa de um altar e precisa de oferta. Sem oferta e sem altar restaurado não há fogo. Elias restaura o altar e o fogo vem. A Bíblia diz que consome tudo, até o altar. Ele fez uma valeta em volta do altar, colocou água até para dificultar, para ver se o fogo apagava. E o fogo lambeu tudo e consumiu tudo. E a nação de Israel, a partir daquele momento, começou a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só que, queridos, perceba algo. Um dos principais objetivos do fogo é consumir a oferta. Consumir a oferta. Então, adoração que não envolve uma clara convicção de necessidade de Deus, arrependimento, não é adoração. É o que acabamos de cantar aqui. Não quero só me emocionar, não quero só me arrepiar, eu quero mergulhar. Adoração que não envolve uma profunda avaliação do seu próprio ser, uma profunda avaliação daquilo que está dentro de você, que precisa ser consumido pelo fogo de Deus, não é adoração, é arrepio, é emocionalismo, e muito disso se perdeu nos últimos tempos. Por quê? Porque a adoração genuína envolve uma autoavaliação, uma permissão de Deus entrar nos meandros da nossa alma, do nosso ser, para consumir aquilo que precisa ser consumido. Para ter validade, queridos. Então a gente se emociona assim. A gente chora assim. Nunca chorei como nos últimos tempos, querido. Estou até me estranhando. Chorando. Agora não é só isso. Precisa realmente ser produzido por algo que o fogo de Deus fez dentro de nós. Envolve constrangimento, envolve reconhecimento. Quando Isaías, como eu disse semana passada, viu o Senhor, a primeira coisa que ele falou: ai de mim. Isso é adoração. Adoração que não tem ai de mim, queridos, não é adoração. Adoração que não tem uma avaliação a respeito de si, não é adoração. Só que quantas vezes estamos no momento de adoração, estamos preocupados com tantas coisas, menos com aquele que deve ser adorado. Eu estou preocupado se você vai gostar ou não da minha adoração. Eu estou preocupado se você vai avaliar ou não a minha adoração. Eu estou preocupado se você viu ou não que eu levantei a mão ou deixei de levantar a mão. Estou preocupado se você vai corresponder à minha adoração. Eu estou preocupado se eu vou tocar certo na minha adoração. Eu estou preocupado se o outro vai fluir na minha adoração. E hoje eu estou sentado aqui e de repente eu não fluí como ele em outro momento. A gente fica envolto em tudo isso. Adoração envolve o quê? Se eu adorei de verdade, eu vou ver essas coisas que precisam ser vistas. Como eu falei semana passada no Vale de Ossos Secos. Porque para ter chuva, necessariamente vamos precisar passar primeiro pelo fogo. Para ter chuva, necessariamente vamos precisar passar primeiro pela manifestação
do fogo de Deus. E a Bíblia diz que Deus é fogo. Se Ele é fogo consumidor, quando esse fogo tem contato com a gente, Ele vai consumir o quê, querido? Qual que é o propósito de termos o fogo de Deus, se não consumir aquilo que não é compatível com a sua glória? E é Ele quem consome, mas Ele consome se eu me colocar à disposição no altar para adorá-lo. Se realmente eu me debruçar nesse lugar e falar assim, Senhor, é o que eu quero, pode vir. Pode vir, Senhor. Porque aquele que conhece o caráter de Deus sabe que Deus não vem para nos destruir, mas vem para nos limpar, vem para nos purificar e nos habilitar a realmente estarmos disponíveis para o que vem depois, que é a manifestação da sua chuva, que é a manifestação da sua glória, sermos encharcados por ela, sermos inundados por ela. Mas quando vem os mínimos, às vezes, sinais de adoração, e que a gente já vê ali, meu Deus, eu estou indo já para um quebrantamento, já estou vendo coisa aqui, de repente a gente quer fechar a porta da adoração e parar com aquilo, porque o fogo, ele consome. E Elias pediu para que fosse com fogo. Por que ele não falou assim, o Deus que responder com chuva, esse é Deus? Tinha algo mais propício para o momento do que a chuva, para realmente saber quem era Deus, inclusive por muitos acharem que Baal era o Deus da fertilidade. Tinha ou não? Porque o fogo, ele se manifesta na adoração, querido. O fogo, ele tem um propósito primeiro de consumir, de impactar. O povo ficou impactado com aquilo. Meu, se Deus consumiu esse altar, quem sou eu? Eu é que vou voltar rapidinho para o meu lugar de adoração. Isso é constrangimento. Isso é consciência da santidade de Deus, do senhorio de Deus. Porque a adoração vai nos fazer reconhecer a santidade de Deus, mas ao mesmo tempo fazer com que reconheçamos a nossa incapacidade, a nossa debilidade como seres humanos. Isso é adoração. Se não é só se arrepiar, se não é só se emocionar, se não é só chorar. E quantas vezes viemos para os cultos e só isso aconteceu e não veio o fogo de Deus? Deus está nos alinhando, querido, amém? Deus está nos alinhando para esse entendimento perfeito do que é adoração, para que realmente nós nos rasguemos nesse altar e falamos, Deus, pode vir com o teu fogo, porque o que Ele vai fazer é só retirar aquilo que é improdutivo na sua vida. E vai deixar você para ser o tabernáculo do Espírito Santo. E não só tê-lo, mas ser cheio dele. Não só ter uma porção do Espírito, mas ser cheio desse Espírito. Então o altar é restaurado, o fogo vem, consome o altar. E o que acontece depois? O povo declara, só o Senhor é Deus. Só que, detalhe, Elias fala assim para o povo de Israel, tragam os profetas de Baal e os profetas de Azera. Traz, peguem eles. Quando a gente restaura o altar de adoração a Deus, necessariamente a gente tem que quebrar os altares que antes a gente tinha constituído para outros deuses. E ele faz com que o povo traga os profetas. E Elias vai, desce do monte e os mata. Elimina todos. Elimina todos. Isso fala de uma atitude, eu tive um reconhecimento de restaurar o altar de adoração a Deus. Agora, aquilo que competia, aquilo que trazia contenda com essa adoração, com Deus, com meu Senhor, eu destruo agora na minha vida, eu não volto mais para esse lugar, eu quebro as pontes, eu destruo tudo que queira me impossibilitar de permanecer nesse lugar de adoração. Você precisa destruir, se não destruir, vai ficar oscilando entre Deus e Baal. Então, se é uma mulher e ela está te levando para o inferno, como aos 17 anos uma mulher me levou para longe de Deus, porque no momento que eu fiquei com ela, querido, eu comecei a partir dela a cultuar os deuses dela. Eu fui para outra igreja? Não fui para igreja nenhuma.
Qual que eram os deuses dela? Posso enumerar aí vários aqui. Preciso quebrar. Se é um altar que eu reconheci que é para outro Deus que não é o Deus verdadeiro, eu preciso destruir. Se é o dinheiro, eu destruo. Se é o trabalho, eu destruo. Ah, mas pastor, eu vou sair do trabalho. Não. Você vai parar de dar atenção para ele como você está dando, ao ponto de ter tornado ele um objeto da sua adoração. É quebrar as pontes para você não voltar ao lugar aonde um dia você esteve e que te levou à escassez. Eles destruíram. Elias matou todos. Não ficou um sequer. E o povo, a partir daquele momento, só dizia: só o Senhor é Deus. Logo depois, a Bíblia diz que Elias foi e se prostrou no monte, no cume do Monte Carmelo. Se prostrou com o rosto entre os joelhos e clamou pela chuva. Queridos, é um outro nível de autoridade que o Senhor vai nos dar. Porque quando o fogo consome aquilo que é impuro, quando o fogo consome aquilo que não é próprio nosso, ou não deveria ser, e nos santifica, o Senhor nos leva para um outro nível de autoridade. E nós vamos começar a determinar coisas que de forma natural não conseguiríamos viver, que antes do fogo não conseguiríamos viver. O Senhor está levando a sua igreja a um outro nível de autoridade, e por isso somos essa igreja imparável. E quando abrirmos a nossa boca, sai da frente, porque a igreja avançando. É o que Elias faz, ele vai e clama e de repente vê uma nuvem. É um outro nível de fé, querido. Você não vai precisar de uma atmosfera, ver nos céus algo estrondoso para saber que é Deus. Basta uma nuvem para você, porque você já foi para outro nível. Basta uma nuvem, opa, é um sinal. É Deus fazendo. Você faz uma oração, e eu sou o cara que mais fiz voto com Deus. Inclusive, para vir para tempo integral, pedi 30 testificação. Então está aqui alguém que sabe muito bem o que é isso. Mas quando a gente vai para um novo nível de autoridade, a gente só ouve uma e tá bom, eu sei que é Deus. Eu não preciso aqui fazer a campanha dos 70 dias, eu não preciso fazer o voto dos 30 ajoelhadas, eu não preciso fazer nada disso, porque bastou uma nuvem. E eu sei que Ele é Deus. Bastou um sinal e eu sei que é Deus. Bastou um pequeno sinal e eu sei que é Deus fazendo. E quando Elias vê o sinal, ou soube do sinal, ele fala, agora, fala para o menino dele, fala para Acabe correr. Fala para Acabe correr. Acabe, vaza, corre, porque senão você vai ser pego por uma torrente de chuva extraordinária. Porque o cara está num outro nível, o cara está numa outra dimensão, e o povo está enxergando aquilo e vendo aquilo. É o Senhor nos dando condição, queridos, de avançarmos. E eu creio nessa igreja, eu creio nesse tempo, eu creio que esse é o tempo que o Senhor está nos dando para viver nessa dimensão de autoridade. Aonde bradamos e sai da frente, aonde gritamos e tempestade acaba, como Jesus fez no barco. Não vamos precisar passar um ano no mosteiro para entender algo de Deus, ei! Vamos estar conectados, por quê? Porque estamos em adoração, porque não concorremos com outros altares que estão destruídos já, porque o fogo já veio, já consumiu. Logo, o nosso alinhamento com Deus, ele está muito preciso. É a igreja avançando, a igreja indo para níveis que ainda não foi, querido. E você é essa igreja. Deus quer fazer de você essa igreja. Deus está chamando você para ser essa igreja. Deus está te levantando para ser essa igreja. Então resista ao fogo. Adore e resista ao fogo. Porque é Deus te levando para níveis que tanto você desejou ter nele. E aí você não vai vir para o culto para pedir coisa, querido. Você não vai vir para o culto para te dar um carro. Você não vai vir para o culto para te dar uma casa. Você não vai vir para o culto para te abrir uma porta de trabalho. Você vai vir para o culto para adorar aquele, porque aquele que está sobre você já te deu tudo. Aquele que anda com você já te deu tudo nele. É um outro nível.
A chuva veio sobre a nação depois de 3 anos, querido. 150 dias de pandemia não é nada perto disso. Coisinha pouca. E eu não estou banalizando problema e dor de ninguém aqui, não. Me entenda, querido. É Deus nos ativando para um novo nível como igreja, queridos. Pastor, está desconfortável, é o fogo, adore, continue adorando, não pare de adorar. Pastor, está queimando, continue. Porque é Deus te purificando. Pastor, vamos queimar junto. Eu queimo um pouquinho aqui para você ficar um pouquinho aliviado também. Vamos adorar junto, mas vamos deixar Deus queimar aquilo que precisa ser queimado. Para que a glória dele seja manifestada em nós, queridos. A banda pode começar a crescer aí. A adoração, ela liberta, querido. Quando a nossa preocupação é com Deus e somente com Ele, querido. A adoração traz liberdade para mim e para você. As circunstâncias não nos afligem mais. Os medos não nos afligem mais. O Senhor está restaurando, está nos levando a restaurar ao altar de adoração a Ele. Eu já vivi em ambientes de adoração, atmosferas extraordinárias, coisas excepcionais já vivi. Muitas dessas coisas já foram perdidas, querido. Eu sei que o Senhor está nos levando a um entendimento onde podemos nos arrepiar, podemos chorar, podemos mergulhar, podemos fazer tudo isso do campo natural também, mas com uma consciência do fogo, da glória dele sobre nós. É mais. É muito mais. Eu não estou esperando outra coisa depois dessa crise, a não ser a abundante chuva de Deus, querido. Eu não estou esperando outra coisa menos do que a abundante chuva de Deus sobre nós. E olha aqui, se é só uma pequena nuvem que eu ainda vejo, tudo bem. Eu sei que é Ele quem está enviando, porque a chuva está vindo. Coloque em pé onde você está. Muita gente que deixou a harpa pendurada no salgueiro, querido. E a harpa que não é tocada é o motivo talvez de muita coisa não estar ainda acontecendo, o poder de Deus não está sendo manifestado. O Senhor colocou uma harpa na sua mão, é para você tocá-la. Se o Senhor colocou uma harpa, te deu uma harpa e falou, uma harpa é para você tocá-la, é para você adorar, querido. Cadê os gritos que você um dia deu e que parou de dar? Alguma coisa te calou? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Não, é tempo de bradarmos e falarmos: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos fazer valer a pena esse tempo aqui, e que seja realmente um altar onde as ofertas sejam colocadas, para que o fogo venha.
Deixa as condenações do inferno de lado, querido. Tudo que o diabo quer é te manter no lugar de condenação, de indignidade, dizer assim: você perdeu tempo, você gastou tempo com outras coisas, você não é digno de adorar. Ei, cala a boca do diabo com a tua adoração. Cala a boca do inferno com a tua adoração hoje. Ah, mas eu fiz tantas coisas. Cala a boca do inferno com a tua adoração, dizendo: só o Senhor é Deus. Reconstrua o altar. Reconstrua o altar. Reconstrua esse altar de adoração.